Eu coloco assim a temática dessa minha fala hoje, ou dizendo assim, que nós todos somos sexuais, independente da orientação ou do destino dessa sexualidade. E a sexualidade, ela é uma invenção sócio-histórica. A gente inventa a sexualidade. Ela não pré-existe dentro do registro social. Ter pênis ou vagina, ou mais raramente, ter os dois ao mesmo tempo, e 4% da população nasce com os dois sexos, só é percebido e interpretado no nível da humanidade. Isso é, na condição de animais mamíferos, nós jamais daríamos o sentido ao fato de se ter um pênis ou uma vagina. Sendo humanos, socioculturais, portanto, atribuímos ao pênis e à vagina o ser homem e o ser mulher, respectivamente. E através desse estatuto, nós vamos normatizando os papéis de ambos de acordo com a cultura de cada povo. Mas ter os dois sexos ou uma orientação diferente daquela pré-concebida seria uma aberração da natureza, segundo muitas pessoas. Há séculos nós nos debruçamos sobre essa dimensão eminentemente humana, contribuindo ou construindo e reconstruindo as formas de lidar com as nossas sexualidades. As obras de arte na antiguidade, ou até mesmo desenhos pré-históricos que retratam o corpo humano, em muitos deles, há uma ênfase muito grande nos órgãos genitais. O pênis ereto, por exemplo, já foi idolatrado como símbolo de fertilidade, de sorte, proteção, poder e outros. Várias referências a gente pode encontrar na Idade Antiga, nos escritos de Platão também. A mitologia grega, por exemplo, refere-se ao deus Eros como deus do amor e dos apetites sexuais, deus do instinto básico, da existência e responsável pela atração entre os corpos. Ao contrário do nosso deus judaico-cristão, que é casto. Isso é uma coisa interessante para nós pensarmos. Por que dentro da nossa tradição judaica-cristã o nosso Deus tem que ser um Deus casto? Jesus. Ele não teve experiência sexual. Pelo menos dizem que não. Analisando os discursos a partir do século XVII, o ato sexual ele é retirado de um patamar para o outro através do discurso burguês, da burguesia e da igreja. A burguesia ela desempenha um papel muito significativo na elaboração de uma nova maneira de se conceber a sexualidade, mas não primordialmente sob um aspecto de censura. Isso vai ser remetido mais à igreja. Esta, por sua vez, imprimiu à sexualidade a marca da procriação. Sendo assim, qualquer controle da natalidade ele era visto como pecaminoso. Schiaparelli, ele pontua que ainda que haja vários valores ou valores éticos morais oriundos da tradição judaico-cristã, o ascetismo em relação aos prazeres do corpo vai encontrar na sua origem, na realidade, nas considerações médicas da antiguidade. Então, ele vai falar que Pitágoras, por exemplo, ele aconselhava relações sexuais no inverno, viu? Aqui seria um grande problema, Ainda que a perda do esperma fosse sempre ruim e prejudicial. Para Hipócrates, reter o sêmen conferia ao corpo uma máxima energia. Aliás, a gente tem um pouco de resquício disso, Quando eu era bem adolescente, se dizia que não podia se masturbar porque saindo sêmen você perde a força, fica fraco e fica até doente. Olha de onde remonta isso. Lá Hipócrates, na Idade Antiga. E tal visão da sexualidade ela foi reafirmada pelo estoicismo, que é uma escola grega, uma escola filosófica antiga, datada de 300 a 250 anos antes de Cristo, na qual os filósofos gregos diziam que a sexualidade devia ser concentrada no casamento. Este casamento confere uma permissão para a satisfação da luxúria ou do prazer para aqueles que os consideravam indispensáveis. Tal influência será vista, e é interessante que essa influência ela vai ser vista séculos depois, até em textos bíblicos, que a gente vai falar daqui a pouco, quando Paulo diz que é melhor que os homens, os seres humanos, se casem do que se abrasem. Quando posteriormente a relação sexual no casamento constitui-se uma questão teológica, o próprio casamento foi colocado em xeque. E uma das mais importantes consequências disso foi a valorização do celibato. E os grandes ícones da igreja, Agostinho, Jerônimo e Tomás de Aquino, eles contribuíram muito para que se mantivesse uma visão negativista oriunda dessa escola grega, o estoicismo, com relação ao prazer sexual. Agostinho foi quem imprimiu a ideia de estar a origem do mal na sexualidade. A causa da expulsão do paraíso, então, no mito de Adão e Eva,
vai deixar de ser a vontade de se igualar a Deus e se constituir um grande legado moral da moral cristã, para ser o quê? A concupiscência, ou seja, o desejo libertino, a lascívia carnal. Desse modo, o ser humano tornou-se fragilizado e culpabilizado pelo desejo. Então, se no texto bíblico lá diz que a expulsão se deu porque o homem tentou se igualar a Deus, ou seja, saber do bem e do mal, ver como Deus via, Agostinho vai e coloca isso no registro da sexualidade, naquela ênfase, e viu que estavam nus. Então, essa interpretação que foi imprimida por ele dentro da igreja vai trazer uma culpabilização muito grande com relação à questão da sexualidade. A interpretação sexual do mito, de Adão e Eva, confere a imagem da mulher como sendo aquela que, seduzindo o homem, faz o pecado. Foi a mulher que tu me destes. Essa concepção ainda é compartilhada muito nos dias atuais, trazendo à mulher a ideia de ser diabólica e sedutora. Nesse panorama, o casamento não devia ser incentivado, tendo em vista a possibilidade de um prazer voluptuoso estar sendo incentivado em detrimento à virgindade que acenava para a elevação da alma. Desse modo, tem-se um dilema no qual, de um lado, há o valor da castidade e do outro a necessidade de regulamentar o casamento no espaço ou como possibilidade de procriação. Então, o casamento passa a ser visto como uma concessão para aqueles que não conseguiam manter-se puros. Mas, e aí uma fala de Paulo, mas se não são capazes de dominar seus desejos, então se casem, pois é melhor casarem-se do que abrasar-se. Lá em 1 Coríntios 7, 9. Entretanto, como diz Sicarelli, o casamento passou a ser tolerado, mas sob uma alta vigilância, pois o que estava em jogo era a dimensão transcendente da salvação da alma. Dos males, então, o casamento era o menor. A partir do século II, XII, a ideia de natureza humana passa a ser identificada à vontade divina, tornando-se um paradigma de reflexão moral. Tudo que é natural é bom e apraz a Deus. Surge assim a ideia do coito natural, que deu origem ao discurso que separa as práticas sexuais em normais, identificadas à procriação, e anormais, que diziam respeito às práticas infecundas, ou seja, aquelas que não dariam ou não combinariam com a procriação. A ideia é que existiria uma sexualidade normal, conforme as inclinações naturais das coisas, cujo desvio, a depravação, é definido como contra a natureza. Toda vez que a sexualidade desvia da finalidade primeira, que a referência animal nos mostra, ou seja, união dos dois órgãos sexuais diferentes para a preservação da espécie, estaríamos diante de um pecado contra a natura. Pedofilia, necrofilia, masturbação, heterossexualidade separada da procriação, homossexualidade, sodomia e tantas outras. Com a difusão da Revolução Científica no século XVII e XVIII, a medicina, e nesse momento a medicina começa a ganhar peso, passa a deter um poder especial na medida em que cria uma série de procedimentos pelos quais as práticas sexuais passam a ser analisadas. Por intermédio da visão científica, objetiva, calcada em métodos, esse discurso se reveste de poder, garantindo uma verdade inabalável e, por isso mesmo, torna-se um guia a ser seguido para as práticas sexuais. Nesse período, os médicos e higienistas começam a determinar como é que se deve fazer sexo, inclusive que a sexualidade era muito boa para liberar estresse, mas ainda dentro do casamento. Segundo Foucault, desde o século XVIII, a sexualidade ocupou um lugar central no discurso humano, o qual passou a definir o sujeito e a população, e no século XIX ela foi esmiuçada em cada existência, nos seus mínimos detalhes, foi desencravada nas condutas, perseguida nos sonhos, suspeitada por trás das mínimas loucuras, seguida até os primeiros anos da infância, tornou-se a chave da individualidade, ao mesmo tempo o que persiste analisá-la e o que torna possível constituí-la. E realmente, nesse período, há muito, segundo Foucault, naqueles livros, A História da Sexualidade 1, 2 e 3, ele vai falar que os discursos aumentaram muito nessa época. A gente começa a falar muito sobre sexo, uma verdadeira logorreia sobre a sexualidade. E dentro de uma perspectiva higienista, os médicos e higienistas, discutiam-se os efeitos nocivos da sexualidade, práticas contra a natureza, os perigos da masturbação, do coito interrompido, uma vida conjugal insatisfatória e etc. No século XIX,
a primeira formulação sistemática sobre o tema da sexualidade se deu com o texto freudiano, Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, um texto de 1905. A sexualidade aí nesse momento, segundo Freud, é separada de uma ligação estreita aos órgãos genitais, sendo uma função corpórea mais abrangente, tendo prazer como meta e secundariamente servir à reprodução. Então Freud foi muito criticado por conta disso, porque ele inaugura uma nova maneira de se olhar para a sexualidade. Ele dissocia os órgãos genitais que juntos determinam a procriação